já nesse outubro rosa, eu quero chamar também para a nossa sala, por vídeo, que bênção, né? Olha, algumas coisas que a pandemia trouxe, e uma delas é que a gente pode estar perto, mesmo estando longe. Nós vamos conversar agora dentro desse tema que é tão sério, que é o câncer de mama e que tem acometido tantas pessoas. Vamos conversar agora com o Dr. Elge Werneck, que é oncologista clínico do IHOC, Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba, também membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica desde 2012. É membro da American Society of Clinical Oncology desde 2016 e membro do grupo EVA de tumores ginecológicos. Doutor Elge, tudo bem? Tudo bem, Bispa? É um prazer, uma honra para mim poder estar aqui fazendo parte do meu trabalho com promoção de saúde. Esse trabalho lindo que vocês fazem é uma honra para mim. Nós estamos muito felizes mesmo com a sua participação e neste Outubro Rosa não poderia faltar a sua palavra. A gente sabe de todas as situações, é divulgado, mas às vezes no dia a dia de uma mulher, ela acaba deixando para lá. E eu queria que você contasse para a gente qual que é a importância da detecção precoce dessa medicina preventiva do câncer de mama. Perfeito. Eu gostaria inicialmente de dizer para as mulheres todas que estão nos ouvindo e também para os homens que vão chegar às suas mulheres, às suas esposas, às suas filhas, às suas mães, de que a melhor ferramenta para que nós vivamos melhor e vivamos mais é não ter a doença. E o que a gente deve fazer para não ter a doença? Manter hábitos de vida saudáveis. Então, uma alimentação regrada, tentar manter o peso, uma prática de atividade física moderada 3 vezes por semana, não fumar, bebidas alcoólicas em quantidades bastante moderadas, enfim. Todas essas informações que todas vocês que estão nos assistindo já sabem o que fazer e a gente, como médico, entende a dificuldade de colocar isso em prática. Mas essas são as melhores ferramentas para evitar que tenhamos essa doença. A despeito disso, Bispo, mesmo com todos os cuidados, a gente vê isso por aí, essa doença pode nos acometer e pode bater a nossa porta. E se isso acontece, o principal fator prognóstico, isso é, aquele fator que mais interfere na cura da doença, é o diagnóstico precoce. Para isso, eu convido todas as meninas para que conheçam o próprio corpo. A partir dos seus próprios 14, 15 anos, que se toquem, notem as mudanças no próprio corpo, o crescimento das mamas, e ao olhar no espelho todos os dias, ao colocar o sutiã, ao secar, a passar a toalha, perceber se existe alguma mudança no próprio corpo ou não. Caso isso aconteça, converse com seu médico imediatamente. Para todas as outras mulheres, fica a minha recomendação. Realização da mamografia anualmente após os 40 anos. Tem uma ilustração minha aí na tela, em que eu divido com vocês, isso está lá no meu Instagram, eu convido todos os seus telespectadores, lá no Dr. Elge Werneck, poder ver como esse autoexame deve ser feito. Ele deve ser sempre em forma rotacional, a gente deve fazer uma compressão leve, rodando para um lado, rodando para o outro, buscando encontrar algum tipo de nódulo. Além disso, a gente também deve olhar se existe alguma retração ou alguma tumoração na pele e nas axilas. Surgiu qualquer dúvida, Bispa? Converse com seu médico. Há algumas controvérsias sobre a mamografia, doutor Elge. Existe uma idade recomendada para se começar? Realmente a mamografia tem alguma contraindicação? Perfeita pergunta, Bispa. Não existe uma contraindicação absoluta para a realização da mamografia.
Um dos questionamentos nos últimos anos é que mulheres que têm prótese mamária não poderiam fazer mamografia. E essa informação é errada. Existe uma técnica própria que o seu próprio ginecologista ou cirurgião vai fazer descritivamente no pedido, mas mesmo quem tem próteses mamárias, para quem tem silicone, a realização da mamografia pode ser feita. A idade ela foi alterada nos últimos anos. Acreditava-se que a partir dos 50 anos era uma idade suficientemente razoável para isso. Mas a sociedade tem percebido cada vez mais casos abaixo dos 50 anos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia, reforçando também uma orientação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, preconiza que todas as mulheres façam esse exame anualmente a partir dos 40 anos de idade. Então, quem já está na fase 200, como eu, deve fazer essa mamografia todos os anos. Gostaria de fazer só um adendo. Se você que está nos assistindo porventura tem algum parente próximo de primeiro grau, mãe, irmãos, avós, que tiveram câncer de mama, procurem o seu ginecologista antes até dessa idade. A gente sabe que as mulheres habitualmente, após o início da vida sexual, têm um ginecologista por perto. Converse com o seu ginecologista. Explique para ele que você tem parentes próximos de primeiro grau. Que nessa história próxima, o risco pode ser um pouco maior e a gente pode iniciar essa mamografia ou outros métodos, em especial ecografia de mama e ressonância, antes dessa idade. Essa propensão a ter um câncer de mama, de repente uma pessoa que já teve sua mãe, irmã, sei lá, avó, né? Como o senhor citou, ela pode aparecer ou não. Existe algum fator que detona isso, que faz com que... Porque de repente ela tem a propensão, mas nunca é ativada, digamos assim, né? Existem coisas que podem ativar esse fator hereditário? Existem, e essas questões são as questões da má prática de vida, os hábitos não saudáveis. Então, quem já tem, como diz a senhora bispa, já disse, a gente tem uma bomba que às vezes não explodiu. Pois muito bem, o que faz explodir? É acender um cigarro, é ser obeso, é não praticar atividade física. Isso tudo aumenta a chance dessa dinamite explodir. Mas um detalhe que eu gostaria de deixar muito claro, bispa, é porque muita gente se apega no fato de que, olha, eu não tenho parente de primeiro grau, então eu não vou ter câncer. Ou alguém da minha família teve câncer e eu vou ter da mesma forma. Calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que é importante a gente lembrar? Que menos de 10% de todos os casos de câncer tem a ver com hereditariedade. Menos de 10%, olha isso, gente. Menos de 10%. A gente fica assim, não, ninguém na minha família teve, eu não vou ter. Opa, saia dessa zona de conforto. O que eu estou querendo dizer? É que a grande parte dos casos de câncer, bispa, não vem da herança que nós trazemos dos nossos pais. Vem sim, é do cigarro que a gente acende, é da obesidade que a gente cultiva, é do sedentarismo que a gente pratica, é do estresse do nosso dia a dia, são de alimentações mal reguladas que priorizam dietas multiprocessadas, todos esses amarelinhos, vermelhinhos, empacotadinhos, sanduichinhos, tudo isso é um veneno. Então, isso causa 90% dos cânceres. Os outros 10%, sim, são aqueles que a gente traz dos nossos pais. Só pegar uma carona, todo mundo aí deve lembrar do caso de uma das atrizes mais lindas desse mundo e mais icônicas, sim, que é a Angelina Jolie. Sim. Angelina Jolie, há aproximadamente 20 anos atrás, ela foi submetida a um teste para reconhecer, baseado numa história familiar muito rica em câncer de mama, se ela tinha uma mutação de algum gene. Constatou-se que sim, que ela tinha essa mutação e, por isso, ela foi submetida a uma cirurgia preventiva. Ela sabia que ela tinha um risco muito grande de desenvolver o câncer de mama, portanto, optou em retirar as mamas.
o que a gente chama de adenomastectomia Mas profilática. o senhor não acha Ela que isso é uma consegue. coisa muito radical? Ela poderia nunca desenvolver, o senhor não acha? Exato. Acho que essa ponderação sua, ela é muito pertinente. Mas hoje a literatura já sabe que a mutação dela traria o risco para ela de 85% de desenvolver câncer durante a vida. Imagina eu falo com alguém da família da senhora. Você tem 85% de risco de desenvolver câncer de mama, seja mês que vem ou aos seus 80 anos. Partindo do princípio que ela já tinha prole constituída, que ela estaria na mão de bons médicos, que ela conseguiria fazer uma cirurgia plástica de excelência, que ela não ficaria com grandes cicatrizes. Resumo, ela optou. E isso hoje é, inclusive, uma recomendação internacional de que mulheres que têm essa mutação, levando em consideração esse risco de mais de 80% de desenvolver câncer de mama, que elas retirem profilaticamente a mama. Então, eu entendo o posicionamento da bispa de ser um tratamento muito radical, mas esse é um achado que a ciência não tem mais dúvidas. Essa mutação, ela carrega um risco altíssimo. Quase todas as pacientes que têm essa mutação desenvolverão câncer de mama durante a vida. E aí, nesse caso, sim, eu acho que me parece razoável pensar na retirada da mama. O que é importante nisso? É quando fazer esse teste. Os Estados Unidos passaram, depois desse evento da Angelina Jolie, por uma crise de ansiedade generalizada em jovens, porque um monte de meninas de 16, 18 anos foi fazer esse teste. Você imagina, elas não tinham amamentado, elas não tinham prole constituída, elas mal tinham começado, se é que tinham uma vida sexual, elas estavam no auge da sua sensualidade e de repente eu tenho que tirar as mamas, sabendo que a ocorrência de câncer de mama abaixo de 30 anos é anedótica, é menos do que 0,5%. E aí começou-se, não, fazer o teste faz sentido, mas quando? Então, todas essas perguntas devem ser ponderadas, converse com o seu médico, mas a gente, pessoalmente, não recomenda que esse teste, por exemplo, seja feito abaixo dos 25, 30 anos ou antes de que essa mulher tenha uma prole constituída, para que a gente evite impactar nessas questões que são fundamentais na saúde emocional, na saúde psicológica dessas mulheres, que é justamente a sensualidade, a sexualidade e a presença da prole constituída. Doutor Elge, muito obrigada pela sua cooperação, sua colaboração aqui. Eu acho que abriu um campo de visão sobre esse tema muito grande e eu espero que todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui tenham sido enriquecidos com tudo que foi explanado aqui. Deus o abençoe, muito obrigada. Doutor Elge, se a gente tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com o senhor, como é que a gente faz? Tá aí na tela, o meu Instagram é o canal que eu e a minha assessoria, a gente mantém atividade frequente aí no Dr. Elge Werneck, as portas estão abertas, então vai ser um prazer para mim recebê-los, receber as perguntas, poder conversar com vocês. Lá no YouTube, a gente alimenta ocasionalmente também com vídeos, então são 2 canais onde a gente pode se encontrar e vocês podem seguir o nosso trabalho. A gente também tem uma participação, eu sou de Curitiba, aqui na Band Paraná, toda terça-feira às 8h30 da manhã, a gente está ao vivo falando só sobre câncer. E eu gostaria de fazer 2 informações, 2 promoções de saúde. Primeiro, não há desculpa para ninguém, bispa, não fazer. Esse exame ele é nacionalmente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, procure o posto de saúde ao lado da sua casa, mesmo que demore um pouquinho, você vai conseguir agendar esse exame. E segundo, homens, colegas, câncer de mama nos acomete. Isso representa menos de 1%, Uau. Mas os homens precisam ficar atentos. Qualquer alteração na mama também, perceber um caroço, está dolorido, converse com o seu médico. Muito obrigada, doutor Elge, que Deus o abençoe e a todos que estão assistindo também. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. Então tá aí, doutor Elge, você pode acessar pelo Instagram, ele e a assessoria irão te responder, né, te ajudar, @drelge com G, tá? Elge Werneck com W. Elge Werneck.